Salve, salve, elefantinhos! O tema de hoje é o que é uma casa de candomblé. Eu sou o Abade Diego de Odeba, Balorixá do Ilê Axé Belajô, e estamos juntos na jornada pelo livro O Candomblé Bem Explicado. E o tema de hoje é o que define o que é uma casa de candomblé. Quando nós falamos de casa de candomblé, nós temos que entender que todo templo, toda casa que serve à religião vai acomodar tanto os humanos, nós, né, os vivos, quanto os ancestrais e as divindades. Então é uma casa toda pensada tanto para acomodar os filhos de santo, os omorixás, quanto o sagrado, quanto os ibás, os assentamentos, tudo aquilo que faz o fortalecimento daquela casa. Desde a entrada de uma casa de santo até o seu último cômodo, tudo é pensado de forma sagrada. Então nós temos Exu nas entradas, protegendo e acompanhando esse primeiro passo. Todos nós já tivemos um primeiro passo dentro de uma casa de candomblé. E esse pequeno passo, ele é consagrado, ele é sagrado perante Exu. Exu vai te acompanhar, a lapidação do filho de santo, acompanhar o desenvolvimento desse filho de santo, porque as casas de candomblé sempre foram lugares de acolhimento. Então as pessoas, elas chegam de diversas fés, diversas famílias, diversos cantos, e algo muito bacana sobre a nossa religião é que ela acomoda todas as cores, todas as etnias, todas as raças, ela acomoda inclusive todos os credos, porque não importa de que religião você venha, quando você entra em uma casa de candomblé, você é respeitado. Independente da fé que você tem, se você respeitar uma casa de candomblé e você ir à casa de candomblé, você vai sentar, vai assistir o candomblé, os ritos públicos, você vai comer, você vai beber, você vai ser muito bem tratado. Então as religiões de matriz africana têm hoje, né, como herança, né, tanto os bantos quanto os fons, quanto os yorubás, as casas de candomblé, e são casas de acolhimento. Como toda religião, não é qualquer tipo de vestimenta que você vai poder entrar, não é qualquer tipo de comportamento que você vai poder ter dentro de uma casa de candomblé, né? Você não pode ir com uma saia curta, você não pode ter qualquer tipo de vocabulário, não são todos os espaços sagrados que você pode adentrar, mesmo sendo um visitante. Há espaços para te receber, que é o barracão, que é os ritos públicos. Orucodiaú é um rito muitas vezes público, saídas, as festas, são espaços para que você possa entrar na casa de candomblé, mas os quartos de santo muitas vezes ficam dentro, outras vezes ficam fora da casa de santo, são espaços sagrados e apenas os iniciados, apenas os filhos daquela casa podem entrar. Pessoas são iniciadas em outras casas, em outras nações, mesmo sendo do candomblé, precisa ter autorização, precisa ser convidado a entrar. Então, dentro do aspecto de visitação é esse. Devemos lembrar que as casas de santo temos duas diferenças. Tem as roças, que são as casas que têm natureza, que são num lugar mais reservado, num lugar mais rural, e nós temos o terreiro de laje, que as formações que são feitas, por exemplo, nas grandes capitais. A nossa casa, o Ilê Axé Belajô, é um terreiro de laje, ou seja, ele não é um terreiro que tem aquele telhado tradicional, que nós falamos que tem aquela cumieira no meio, que tem todo aquele processo de roça, de casa de santo de roça. Muitos terreiros se formaram dentro da cidade e pelo espaço físico foi adaptado. Então muitos axés são adaptados, os quartos de santo não são casas de santo, ou seja, não são ilê axés fora da casa de santo, são dentro da própria construção. Essa é uma adaptação quando os barracões começaram a serem feitos dentro da metrópole, das metrópoles aonde o espaço é menor e aonde, por exemplo, nesse caso, o Belajô foi construído e não haviam casas em volta. Era natureza, tinha poço, o rio ficava pertinho da casa, tinha natureza para fazer os iaôs em mina, tinha todo esse processo. Só que aqui em Itapevi, com a construção das casas populares, a construção da Coab, na época o nome era Coab, trouxe todo mundo aqui para Itapevi, que é uma cidade pequenininha. Então todos os espaços possíveis foram aproveitados. Portanto, a casa perdeu essa natureza em volta, mas a casa já era plantada, já tinha todos os axés, já tinha tudo isso, e ela permaneceu, né, sendo um terreiro de laje, ou seja, ela é um terreiro, mas ela é de laje, não é aquela construção tradicional. Então nós temos aí dois tipos de terreiros. Então quem é de São Paulo, quem é do Rio de Janeiro vai costumar mais ver os terreiros de laje, e já nos interiores da Bahia, na Bahia, em Recife, os terreiros são mais em sítios, são em lugares um pouco mais afastados. A casa de axé,
tudo, como eu falei no início, é sagrado. Então nós vamos ver os assentamentos de fora, né, os essás, as árvores sagradas, nós vamos ver os assentamentos de Exu, nós temos o assentamento da cumieira, que independente se for terreiro de laje ou se for um barracão numa área rural, nós temos a cumieira, ou seja, aquilo que sustenta o eixo de uma casa, que nós vamos falar mais adiante. Nós temos os 4 cantos, nós temos as casas, ou seja, os quartos onde ficam os assentamentos, aqui os nossos utensílios sagrados, até o final ali da roça, que geralmente fica o Ilhéu e Bó, que é o culto dos ancestrais. Então, uma casa de santo, ela tem, nós chamamos de sabagi também, que é o espaço onde se troca, o espaço onde fica. Nós temos o roncó, que é onde os iniciados eles são preparados, onde é o útero daquela casa. Nós temos os espaços que são externos, mesmo dentro da casa, nós temos espaços ali, que é onde são tirados os ebós. Então, todo esse processo de construção de uma casa de axé, e o que é uma casa de axé, ela é toda pensada para acolher tanto os filhos como os orixás. Ah, mas os orixás são espíritos, são divindades, não ocupam espaço. Mas nós temos altares, nós temos assentamentos, nós temos roupas de orixá, nós temos uma série de utensílios que são utilizados na nossa religião. E o principal, o coração de uma casa de santo é a cozinha de axé. Então a cozinha de axé, ela é aquilo que movimenta uma casa de santo, porque tudo que é feito ao orixá, seja ebó, bori, seja as obrigações, passam por uma cozinha de axé. E a cozinha de axé é um ambiente, eu acredito que depois dos quartos de santo, onde estão os assentamentos, é um ambiente mais sagrado que existe numa casa de axé. Então, quando a gente vai olhar isso num espaço físico, ele tem que ser muito bem aproveitado. Então, um terreno, seja um sítio, seja uma casa, tem que ser muito aproveitado, porque tem que existir a funcionalidade das coisas. Não adianta você fazer algo, construir uma casa de axé, sem que seja funcional. Ah, mas não pode isso, não pode aquilo outro. Tudo isso tem que ser pensado e tem que ser readaptado ao espaço que nós temos. A nossa religião precisa crescer, as casas de candomblé precisam ser fundamentadas, nós precisamos receber, iniciar pessoas, e aí nós estamos falando sobre vidas que entram na casa de santo, que vão dormir, que vão comer, que vão beber, que vão ser acolhidas, tanto na saúde quanto na doença, quanto na riqueza, quanto na pobreza. Muitas casas de santo moram filhos de santo, né, para que haja manutenção da casa, para que a casa possa... E esses filhos eles precisam ser assistidos, precisam ter um quarto. Então, a casa de santo, a casa de candomblé, ela é algo que está em eterna construção, isso é muito interessante. Toda casa de santo, todo local, na verdade, que existe essa movimentação de pessoas, nós precisamos arrumar, reformar, cuidar. Então, uma casa de candomblé é um ambiente de acolhimento, é um ambiente onde nós temos nossos rituais e é um ambiente de aprendizado. A casa de santo é onde nós aprendemos tanto a lidar com o que é sagrado, quanto o comportamento, como a nos comportar perante a vida através dos dogmas e dos rituais e da visão que os nossos ancestrais tinham. Então é um pedacinho do Orum na Terra, onde nós estamos ensaiando, nós estamos aprendendo como ter um bom retorno à Ilha do Mare, à criação, como temos um bom retorno aos nossos ancestrais. Isso é uma casa de santo.